E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui há, amém? Aqui há palavras importantes para a gente. Não levante o som, deixe tá? Há palavras importantes para a gente aqui. Primeira palavra aqui importante: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. A palavra de Deus diz que Ele levou as enfermidades, Ele levou as dores, Ele levou sobre si, e por seu sofrimento, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Há algo muito importante que precisamos saber nessa noite: tudo que temos que resolver na vida, presta atenção, igreja, tudo que temos que resolver na vida, tudo precisa passar pela cruz de Jesus. Tudo precisa ser levado à cruz. Eu não pedi isso nessa noite, mas aqui tem uma cruz, ali tem outra cruz. Tudo precisa ser levado pela cruz. Amados irmãos, se nós não conduzirmos tudo que temos, tudo que somos, tudo que passamos e tudo que viemos a passar pela cruz, o resultado é frustração, decepção, dor, enfermidade, morte. O único meio para resolver a nossa vida é passar pela cruz. Não há um outro lugar. Existe um processo de cura e restauração. Existe esse processo que é necessário que aconteça conosco. E eu quero dizer para você que a cura da alma tem que passar por um diagnóstico. A alma precisa passar por um diagnóstico para ser curada. É necessário muitas vezes uma revelação definida de como está a nossa alma, de como está a nossa vida, de como é a nossa história. Amados irmãos, todos nós fomos feridos. A palavra de Deus diz que Ele levou as nossas feridas. Todos nós cometemos pecados e vivemos em pecado. A palavra de Deus diz que Ele levou os nossos pecados. Todos nós atraímos sobre nós maldições e as carregamos sobre nós. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele. O que era necessário, Cristo já fez. O que era preciso, Ele já fez. Amados irmãos, há muitos aqui que viveram debaixo de uma estrutura de autoridade abusiva. Pais abusivos em autoridade, professores abusivos em autoridade, patrões abusivos em autoridade, filhos que tiveram dos seus pais o abuso de autoridade. Muitos de nós talvez vivemos o abuso da autoridade eclesiástica, passamos por igreja e fomos feridos pelo homem que não deveria ferir atrás do púlpito. Modelos de autoridade que causaram em nós rejeições, modelos de autoridade que causaram em nós frustrações, decepções, traumas, feridas, mágoas, ressentimentos, tristeza, ira, ódio. Muitos de nós vivemos isso, passamos por isso. Querido, a personalidade humana é como se fosse um mata-borrão, já viu isso? Vai impregnando tudo, vai recebendo tudo,
vai juntando tudo. Já viu aquela blusa de lã sua que quando você vai olhar assim, quando está novinha, está linda e maravilhosa, mas de repente quando passa, aí tem aqueles negocinhos que você tem que passar assim, para tirar aquele monte de negócio assim que vai grudando tudo? Nossa alma é mais ou menos assim. A gente não sabe de onde veio, como veio, mas está ali. Queridos, e sabe o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos atacando o problema de forma errada, tentando resolver os problemas da nossa vida de forma errada, e é por isso que muitos de nós não temos tido vitórias em determinados pecados. Sabe por quê? Porque nós não soubemos diagnosticar e nem ver. Querido, enquanto estivermos lidando apenas com as consequências presentes, e não com as verdadeiras raízes do nosso mal, não com as verdadeiras raízes da nossa dor, que alojam essa dor residual dos traumas, das frustrações, das coisas não resolvidas, certamente. Eu preciso orar pelo som hoje, queridos, porque hoje, infelizmente, muitos erros do som. Isso não pode acontecer. Isso é muito sério. E eu espero que vocês, antes de assumirem qualquer ministério aqui, estarem cuidando de qualquer coisa aqui, desçam e sejam ungidos. Suas mentes precisam ser ungidas. Suas mãos precisam ser ungidas. As coisas de Deus têm que ser feitas com excelência. E as coisas de Deus não podem ter erro. Porque um erro custava a vida de alguém, como custou de Nadab e Abiú. E isso serve para todos os ministérios e todos os líderes dessa igreja. As coisas de Deus precisam ser levadas com excelência, com seriedade. Todo problema tem raízes. Todo problema que temos, tem raízes. Queridos, enquanto estivermos lidando somente com as consequências disso, estamos lidando com o vício, estamos lidando com a bebida, estamos lidando com o cigarro, estamos lidando com a droga, estamos lidando com isso, com o adultério, com isso, com aquilo, mas onde estão as raízes? Onde estão as raízes? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele tinha uma raiz humana. A raiz humana de Jesus estava em Adão. Quando ele nasceu da Virgem Maria, ele nasceu concebido em pecado, como eu e você. A raiz de Jesus era a mesma raiz minha e sua, nascida e concebida em pecado. Jesus também tinha raízes espirituais, sobrenaturais, porque ele tinha raízes em Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e foi enviado de Deus, era o primogênito de Deus, o unigênito de Deus. Então ele tinha raízes espirituais, mas Jesus também tinha raízes culturais. Jesus tinha raízes culturais, por quê? Porque a Bíblia diz que ele nasceu da descendência de Abraão. E é por isso que a Bíblia vai nos contar a genealogia de Jesus. Quando ela conta a genealogia de Jesus, ela vai nos mostrar toda a linhagem de Jesus. Herança, diga para o seu irmão, herança. Diga para o seu irmão, você tem heranças também. A Bíblia não tira Jesus do cunho das heranças, mas ela coloca ele no meio das heranças.
E quando nós olhamos a genealogia, a raiz de uma pessoa pode apontar para raízes importantes do seu problema. E eu quero que coloque a primeira imagem aqui, por favor, querido. Essa imagem, aqui é uma árvore, tem galhos, tem tronco, há raízes. Há consequências presentes, pode ser medo, ira, vícios, confusão, ansiedade, culpa, depressão. Mas isso são apenas as consequências. Aonde está o problema? Aonde o problema originou? O que ocasionou isso aí? De onde veio isso aí? Então o problema resultante vem de problemas emocionais, vem de pecados, decisões erradas que tomamos, crenças irracionais. E aí de onde vem isso? Isso pode vir de uma ferida do passado. Isso pode vir de um momento de frustração que você teve na sua infância. Isso significa que talvez você esteja vivendo hoje na compensação. Sabe o que é compensação? Você se julgou errado num fato da sua vida, e para viver dessa forma, sabe como é que você faz? Você começa a compensar, e essa compensação, na realidade, é uma descompensação da sua vida. Queridos, eu preciso entrar nisso com vocês nessa noite. Eu sei que vocês estão atentos, porque essa é uma palavra, ela é para a gente hoje um divisor de águas nessa noite. Nós vamos entender muitas coisas hoje. E aí, queridos, olha lá. Talvez experiências do passado que eu e você tivemos nos levaram a problemas emocionais que resultou em medo, que resultou em ira. Talvez ensinos do passado, nós recebemos o passado, ensinos, e vivemos, irmãos, às vezes a gente vai atender uma pessoa e ela diz assim: pastor, eu não tenho sucesso no meu casamento, eu não tenho sucesso nos meus relacionamentos, eu não consigo casar. Eu começo a namorar, eu termino, eu começo a namorar, não dá, pastor, não sei o que acontece, tem alguma coisa errada. Aí quando você vai ver, tem uma ferida que foi colocada na vida dele lá atrás, quando a mãe dizia: você não vai casar, você é o meu filhinho, e você sempre será o meu filhinho, mas você não vai casar. Quantas mães já disseram isso para os seus filhos? Quantas mães já declararam isso para os seus filhos? Ah, você é a minha filhinha, você é a minha princesa, mas você não vai casar, não vai aparecer nenhum gavião aqui. E você começa o quê? A semear. E isso vai resultar em decisões erradas, em crenças erradas, em crenças que vão se tornar ideologias, filosofias de vida, estilos de vida. Isso é muito sério, irmãos. Eu trato de pessoas que passaram por isso. Para desconstruir isso na vida, dá um trabalho. Tem que passar, diga assim, tem que passar pela cruz. Então não adianta apenas combatermos o hábito pecaminoso. Não adianta. Não adianta dizer: oh, você não pode beber. Não adianta, você não pode fumar. Mas o pai levou o filho, quando ele tinha 12 anos de idade, já disse para ele assim: agora você pode beber. Colocou ele na mesa do bar, abriu uma garrafa de cerveja, colocou o copo, e o próprio pai ofereceu ao filho. Ah, pastor, eu me lembro do que se fala muito. O pai então levou o filho para a zona, você sabe o que eu estou dizendo, para ter relação com mulheres, porque ele tinha 14, 15 anos, e agora ele era um homem. E o que ele aprendeu? Que para ser homem, ele tem que se prostituir. Sem um diagnóstico, irmãos, nós vamos apenas tratar
das consequências disso. Queridos, uma pessoa está curada quando ela consegue lembrar do seu problema confortavelmente. E ela pode conversar confortavelmente, sem dor, sem constrangimento das perdas, das agressões morais, emocionais e físicas que ela sofreu. Aí ela está curada. Se ela não conseguir conversar confortavelmente sobre isso, é porque ela ainda não liberou o perdão, ela não redimiu o seu passado. Vocês estão entendendo o poder de um passado redimido? Para rompermos, diga assim, para rompermos no presente, precisamos resolver o nosso passado. Para resolver o nosso passado, nós precisamos confrontá-lo com a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, tudo já foi levado e tudo foi feito por Ele. A palavra mais linda da cruz chama-se tetelestai. A palavra tetelestai significa está consumado, ou seja, diga para o seu irmão, pare de se esforçar, porque Ele já fez tudo. A palavra tetelestai, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. E nós precisamos entender isso. Para alguns meninos aqui que estão ouvindo essa palavra, vocês vão entender algumas coisas da vida de vocês. Por que há constantes quedas e quedas e quedas e quedas e quedas e quedas? Porque vocês estão lidando com as consequências, mas vocês não estão lidando com as raízes aonde tudo começou. E nós precisamos entender isso nessa noite. Jesus, Ele tinha raízes, Ele tinha história. Querido, é por isso que é necessário confronto. É necessário confronto com a palavra. É a palavra que liberta. É por isso que é necessário eu me abrir e me expor. Eu quero mostrar isso para vocês. Se eu não me abrir e não me expor, não tem como Deus tratar comigo. Queridos, muitos de nós estamos vivendo experiências negativas do passado, feridas do passado, ensino contaminados do passado. As feridas precisam da cura da cruz. Os pecados precisam do perdão da cruz. E as crenças irracionais precisam de uma normativa, onde a nossa mente é transformada pela renovação da palavra. Queridos, não existe recuperação, não existe restauração, não existe tratamento, se não passar pela cruz, se não tiver a palavra. É fundamental, para que haja cura da nossa personalidade, é necessário muitas vezes, e é necessário liberar o perdão, abrir o coração, reconhecer o erro, pedir perdão, liberar perdão, aceitar perdão. É preciso muitas vezes confrontar com o erro. A palavra de Deus diz em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste. Significa que você precisa voltar no ponto onde você caiu. Você precisa entender o que te levou pela trajetória de vida que você escolheu. Porque, irmãos, 30% nós arrastamos como herança, mas 70% são as nossas decisões, são as escolhas que fazemos. E muitas das escolhas são feitas porque nós não temos um passado redimido. Ah, pastor, olha o que acontece em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Apocalipse 12, 9. Nós não podemos menosprezar o poder do engano de Satanás. Nós não podemos, com relação ao ensino
que você foi ensinado coisas erradas no passado. Existem filosofias de vida que podem transformar a vida de uma pessoa numa vida miserável, filosofias religiosas equivocadas, filosofias machistas. Há homens que são machistas porque foram ensinados assim. Eles não sabem tratar suas esposas, porque tratam as suas esposas como serviçais das suas casas, como empregadas. Por causa de filosofias que lhes foram impostas, ensinos errados. Querido, muitas filosofias políticas baseadas em rebelião e revolta, filosofias baseadas em infidelidade e autopiedade. Olha o que a palavra de Deus diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Diga para o seu irmão: engana todo mundo. Qual que é a obra de Satanás? Enganar. Qual que é a obra de Satanás? Ludibriar. Qual que é a obra de Satanás? Mascarar. Qual que é a obra de Satanás? É mascarar a verdade, a mentira e enganar. Foi isso que ele fez com Eva. É isso que ele faz com você. E o texto diz assim: e os seus anjos foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Não só Satanás, mas 1/3 dos anjos fazem isso, que caíram. Quando Deus diz que os pensamentos, lembra aquele texto assim? Deus diz assim: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O que Deus está querendo dizer exatamente com isso? Os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos são mais altos. Deus está querendo dizer que a nossa filosofia, a nossa maneira de pensar está terrivelmente contaminada. Deus está dizendo assim: olha, o modo de vocês pensarem não é igual ao meu. O caminho de vocês não é igual ao meu, porque a mente de vocês está contaminada. Muitas coisas podem estar ligadas a esses aspectos da nossa vida. Precisamos ter um coração aberto para mudar nossas opiniões. Precisamos ter um coração para receber o ensino da palavra de Deus. Precisamos ter um coração disposto a reconsiderar e a considerar a verdade de Deus como mais alto e sublime, acima da minha vontade. Queridos, 99% das suas inclinações é para o pecado. A sua carne clama pelo pecado. O apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque não faço o bem que quero, acabo fazendo o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Porque o desejo de fazer o bem está em mim, mas o mal me atrai e eu acabo fazendo o mal. E ele dá um grito e diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Parece que está tudo perdido. Aí ele diz assim: graças a Deus por Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado. É a cruz, querido, é a cruz, é a cruz. Eu quero pular um pouquinho, que eu quero dizer como que Satanás destrói as crianças. Na infância, no nascimento, na gestação. Críticas contra a gravidez, problemas sérios. Concepção indesejada. A criança é concebida na luxúria e não no amor. Por quê? Porque a criança não foi concebida debaixo de um teto. Ela foi concebida debaixo de uma orfandade. Ela foi concebida não diante de uma expressão de amor, mas debaixo de um legado de luxúria.
crianças indesejadas, rejeição do sexo da criança. Isso é sério. Tentativa voluntária de aborto em qualquer forma de rejeição e gravidez. Conflitos e fortes brigas conjugais. Abandono dos pais. Abuso sexual na infância, incesto, espancamento físico e moral, fome, miséria, doenças graves e longas. Tudo isto tem um impacto seríssimo na geração que nós estamos vivendo. Irmãos, nós nunca vivemos uma geração tão destruída, emocionalmente, afetivamente, uma geração que não sabe demonstrar amor. Você quer saber se uma pessoa, vem cá André, você quer saber se uma pessoa sabe o que é amor de pai e o que é amor de mãe? Presta atenção, André é meu discípulo, presta atenção, eu vou dar um abraço no André, e eu vou dar um abraço como? Vem cá André, vou dar um abraço no André, presta atenção, aí você vai abraçar a pessoa, vem me abraçar André, olha a proteção, olha a proteção, a gente tem medo de se relacionar, a gente tem medo de se abraçar, a gente tem medo de desprender a afetividade, a gente tem dificuldade, sabe por quê? Porque a gente sempre está desconfiando do outro, e isto tudo está dentro da igreja, nós somos vítimas disso, nós somos as consequências disso, nós estamos vivendo isso, irmãos, muitos de nós estamos vivendo ainda sentimentos doentios dentro de casa, pais e mães superprotetores acabam com a vida dos seus filhos. Você acha que você está fazendo um papel lindo e maravilhoso com a sua superproteção, você está jogando os seus filhos debaixo de uma insegurança, serão filhos inseguros, e filhos inseguros são vítimas de abusadores. Queridos, depois do aborto, o maior trunfo do inimigo é o abuso. Nunca se viu uma geração tão abusada sexualmente como estamos hoje. Irmãos, quanto mais próximo o nível parentesco do abuso, pior é a gravidade da enfermidade psicoemocional desta criança. Se foi pai, se foi avó, se foi tio, se foi primo, ou quem quer que seja, quanto mais próximo, pior é. A gravidade, estamos vivendo isso. Eu digo para vocês que vocês não podem deixar os seus filhos dormirem na casa dos outros, sem você conhecer a estrutura da outra família. É debaixo da confiança, é debaixo dessa questão, é que muitas vezes nós mesmos entregamos nossos filhos ao abuso. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, primeiro capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Diga, monte de Deus. Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, diga, anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Amados irmãos, nesse texto Moisés tem um encontro com Deus. Diga, encontro com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que ele tenha tido um encontro com Deus, as feridas de Moisés ainda estavam lá. O abuso de Moisés estava lá. A rejeição de Moisés estava lá. A gravidade da ferida emocional de Moisés ainda estava lá. No capítulo 3 ele tem um grande encontro com Deus. Amados irmãos, nós passamos pela conversão, nós conhecemos a Cristo como Salvador, tivemos um encontro pessoal com Ele, mas talvez ainda não redimimos o nosso passado e não tratamos as feridas da nossa alma. Querido, eu sou bíblico, porque tem muita gente pregando, mas não estuda. O capítulo 3 está antes do capítulo 4. A história da conversão de Moisés acontece no capítulo 3. Deus aparece para ele a primeira vez. E Deus não vem aqui, porque muitos acham que aqui é o momento do chamado. Não! Aqui é o momento, sabe do que, irmãos? Aqui é o momento da conversão. Moisés! É o momento quando Deus puxa as rédeas de Moisés. 40 anos haviam se passado na vida dele. Ele estava agora no seminário de Jetro. Nem o seminário, diga assim, nem o seminário pode resolver os problemas. Ele estava no seminário de Jetro. Nem o conhecimento muitas vezes pode resolver as feridas emocionais, os problemas emocionais, as coisas que muitas vezes nós ainda não tratamos e não resolvemos. É por isso que vivemos na queda, na dificuldade, na luta, na batalha, no assédio, na tentação, a alma angustiante, a alma que não consegue, e quando erra, e quando peca, chega diante de Deus, diz: Deus, eu não sou mais digno do Senhor, Senhor, eu não aguento mais. E vivemos numa angústia de alma e não sabemos o porquê. E Satanás você não é nada, você não vale nada, você não é nada, você não teve encontro com Deus nenhum. Deus não apareceu na sua vida, não há nada de Deus na sua vida. E Satanás fica acusando você, para que você viva uma vida desgraçada e angustiante. Fala para o seu irmão: a chapa está esquentando. E eu não vou parar. Se você quiser ir embora, você pode ir, porque o nosso horário já foi. Mas eu vou terminar esse sermão. E quem quiser ser curado nessa noite vai ficar. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que há situações severas, como perda dos pais por morte, divórcios, separações, hostilidade, rejeições. Queridos, quando existe uma proliferação de ratos, presta atenção. Então você chega na sua casa e fala assim: nossa, minha casa está cheia de ratos. Aí alguém pergunta: onde estão os ratos? Você fala: está na despensa. Você tem duas oportunidades, duas situações para fazer. Você vai lá e tranca a despensa, perde todos os gêneros que estão lá dentro, mas os ratos não saem mais. E eles vão morrer lá dentro. Ou você abre a porta da despensa e começa a resolver o problema e coloca os ratos para fora. Diga para o seu irmão: a escolha é sua. Muitas pessoas estão se trancando, se fechando, porque elas não querem ser tratadas, elas não querem ser curadas. Irmãos, a única alternativa que nós temos é a alternativa de escancarar. Diga para o seu irmão: escancarar. Abrir a porta do coração, diga. E colocar para fora toda sujeira, e colocar os ratos para fora. Diga assim: limpar, purificar, tirar toda a sujeira. É o único meio da cura, queridos. É o único meio. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo nessa noite?
Queridos, quando existe uma proliferação, trancar a despensa e perder um cômodo da casa, ou você vai abrir a porta e trazer a luz, limpar, irmãos, e o que é quando você abre a porta do seu coração? Você começa a confessar o pecado. Diga para o seu irmão, confissão. Diga assim, escancarar a porta do coração significa confessar. Deixa eu dizer a coisa aqui, queridos. Muitos de nós não resolvemos os problemas porque nós não queremos confessar o pecado. A gente não acha que é pecado. A gente acha assim, coisinha bestinha, bobinha. Mas a gente não quer confessar. Então a gente tranca. E quando a gente tranca, a gente não quer que ninguém saiba. Irmãos, como é triste ver alguém confessar o pecado pela metade, e a gente sabe que ele está confessando o pecado pela metade. Dá vontade a gente falar assim, eu sei tudo sobre a sua vida, eu sei o que você fez, Deus já me revelou, já me mostrou, e a pessoa teimando, e a gente falando para a pessoa, conta a verdade, e ela teimando, ela não sabe o mal que ela está fazendo para ela, sabe por quê? Na realidade ela está trancando a despensa, ela só quer tirar um ratinho para fora, ela só quer tirar 2 ratinhos para fora, mas ela tranca, não vai resolver o seu problema. Ou você arranca tudo, escancara a porta e arranca tudo, ou não resolve. Queridos, eu quero dizer para você, Hebreus 9,14, eu quero terminar e ir já para o final. Hebreus 9,14, olha assim, Hebreus 9,14. Querido, 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. A cura só vem quando expomos o nosso trauma. A cura só vem quando nós expomos o nosso pecado. Traumas, pecados escondidos alimentam os ratos. Pecados escondidos, falta de perdão, de reconhecimento do erro, só alimenta os ratos. Tem gente que além de trancar a porta da despensa, ele começa também agora a alimentar os ratos. Por baixo da porta, ele então começa a colocar mais alimentos para os ratos. Deixa eu dizer para você, há corações aqui que os ratos estão bem gordos. Não há ratoeira que resolva. Não há ratoeira que resolva. Eu quero falar um pouquinho sobre Moisés para a gente terminar aqui. A história de Moisés é um bom exemplo para nós. Ele nasceu sob ameaça de morte. Sua mãe precisou tirá-lo às pressas, escondê-lo num junco à deriva do rio Nilo. Depois de ser recolhido pela filha de Faraó, acabou sendo criado pela própria mãe. Mas preste atenção, a mãe criou por pouco tempo. Você imagina agora que ele tem uma certa idade e ele é arrancado das mãos da mãe para ir para o colo da filha de Faraó. Imagina? Ele é arrancado, ele volta, ele é criado pela mãe, mas ele é arrancado das mãos da mãe, quando ele começa a caminhar, quando ele é desmamado, ele então sai do seio da mãe, aonde ele amamentava com a sua mãe, e ele é como se fosse um aborto, ele sai do ambiente do aconchego da sua casa, da sua mãe, do leite materno, da Joquebede, e ele vai para os braços da filha de Faraó. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele, ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele.
Moisés era um homem ferido, Moisés tinha feridas na alma, Moisés, embora tenha encontrado Deus na sarça ardente, mas eu vou mostrar para vocês que precisava de uma cura na alma de Moisés. Depois de ser recolhido, ele cresceu vendo o seu povo debaixo da pesada escravidão, mas ao mesmo tempo, ele era um príncipe, ele sabia que ele era um hebreu, mas ele era um príncipe, e ele caminhava no meio, e todos eram serviçais, mas ele era um hebreu príncipe. Imagine a roupa, a pompa de Moisés. Imagine ele olhando para a cor do seu irmão, olhava para a cor dele, uma cor mais escura, ele olhava para a do seu irmão, a mesma cor, mas ele olhava para os egípcios, ele não conseguia se ver nos egípcios. Imagine a bagunça da cabeça de Moisés, imagine a situação psicoemocional, imagine a estrutura da alma de Moisés. Presta atenção, queridos. Sua tentativa de compensar esse conflito o levou precipitadamente a intervir. E ele disse: não, eu sou um príncipe, eu sou um hebreu. Então ele quis ser um libertador, ele tinha a alma de libertador. Então o que ele fez? Ele mata um egípcio. Diga assim: esconde na areia. Muitos de nós estamos escondendo as nossas compensações debaixo da areia, debaixo do tapete. Muitos de nós não queremos lidar com os nossos traumas. Sua tentativa de compensar o conflito levou precipitadamente a intervir, e ele matou. Aqui foi profundamente abalado. Sabe por quê? Porque sucessivamente depois, sabe o que acontece? Existem dois hebreus brigando, e ele então vai apartar a briga entre os irmãos. Agora ele está no meio dos irmãos, mas um olha para ele e diz assim: você por acaso é príncipe entre nós? Você não sabe que nós vimos que você matou um egípcio? Então ele tem uma rejeição, ele é rejeitado pelo seu próprio povo, ele é rejeitado pelos hebreus, e a Bíblia diz que ele sai correndo daquele lugar, e ele foge, ele deixa a riqueza do Egito, ele deixa a carruagem, ele deixa toda a ostentação do Egito, e ele sai correndo, ele vai embora, e ele vai para onde? Diga para o seu irmão: deserto. Diga para o seu irmão: deserto é o lugar aonde todas as pessoas estão quando elas estão fugindo de si mesmas. Quem está entendendo aqui, diga amém. O deserto é o lugar quando nós nos escondemos de nós mesmos. A nossa vida é árida, não tem água, não tem vida, é morte. Queridos, com certeza, aquele crime se tornou uma ferida aberta na vida. Ele tinha agora o sangue de um homem em suas mãos. Ele andava pelo deserto, ele dizia: eu tenho o sangue desse homem nas minhas mãos. Eis, agora eles sabem quem eu sou. Eu não posso mais ser hebreu, porque eles não me aceitam. Eu sou rejeitado. Eu não posso ser egípcio, porque eu matei um egípcio. Então eu estou rejeitado. A maior dificuldade de Moisés foi rejeição. O sangue, ele é um assassino. Deixa eu dizer uma coisa, querido: feridas da sua alma levará você a fazer coisas que você jamais imaginou fazer. Moisés não queria matar ninguém, mas ele acabou matando. Feridas da alma. Isso é muito sério, queridos. Por isso que eu não vou parar o sermão enquanto eu não terminar. Por isso que eu não posso parar. Porque, queridos, quem veio aqui nessa noite veio para ser curado. Quem veio aqui veio para receber uma porção da palavra de Deus. Olha só, Êxodo 2,14, que diz aí, né? Quem te constituiu como príncipe? A Bíblia fala que diante dessa palavra, Moisés fugiu. Após 40 anos, Deus o encontra. Ele está lá. Tudo bonito, passou pelo seminário, agora está casado, está tudo resolvido. Diga para o seu irmão assim: mas as feridas estavam lá. O trauma estava lá, a rejeição estava lá, a dor estava lá, a compensação estava lá. Deixa eu dizer para você, existem muitas pessoas querendo fazer, sabe por quê? Para acobertar ou para esconder as feridas da sua alma.
E eu vou passar mais para frente. Então, queridos, Deus começou mostrando a Moisés algo impressionante. E eu quero que você abra agora aí no capítulo 3. E você viu, agora eu quero o capítulo 4. O que acontece no capítulo 4? Respondeu Moisés, quando Deus diz para ele que vai enviá-lo. Mas eis que não crerão, ele está dizendo para Deus, Deus, eu sou um rejeitado, eu não sou ninguém. Ele se sentia o último da face da terra. Ele diz, não acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu Moisés, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, e Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe o Senhor, mete a mão agora no teu peito. Ele o fez, tirando-a, e eis que a mão estava leprosa. Diga para o seu irmão, leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante a essas dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deixa eu dizer para você quem era Moisés: rude, grotesco, cruel, irascivo. Moisés era um homem cruel, pesado de boca, pesado de língua, xingava palavrões. Era um homem que não era polido. Deixa eu dizer para você, Moisés agora está num ponto mais pronto para ser tocado por Deus. Depois de 40 anos no seminário do pastor Jetro, ele precisava apenas de um toque divino. Talvez você precisa deste toque nessa noite. Querido, esqueça o relógio, porque Deus espera que você ouça a palavra nessa noite, porque ela é muito importante para você. Deus começou a Moisés dizendo, Moisés, coloca a mão no seu peito. Moisés colocou. Quando ele tirou, o que tinha? Lepra. Sabe o que Deus falou para ele? Esse é o seu coração, Moisés. Quem está entendendo aqui? Quando ele tirou a mão de cima do seu coração, a sua mão estava leprosa. Deus falou para ele, Moisés, você tem que se expor agora. Você tem que rasgar seu coração, porque seu coração é podre, é leproso. Ele pede que coloque novamente no peito, e quando ele a retira, a pele estava curada, pura como a pele de uma criança. Deus estava dizendo, Moisés, só falta agora seu coração. Sua alma já é minha, porque você teve um encontro comigo, mas seu coração precisa ser purificado, porque seu coração está podre. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, nessa noite, eu espero que isso seja revelador para você. Muitos de nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, entregamos nossa vida a Jesus, mas muitos ainda continuam na prática de velhos pecados. Jesus te alcançou com a salvação, mas o seu coração continua sendo podre, sabe por quê? Porque você continua tendo os mesmos desejos, as mesmas vontades de pecar.
a mão saiu leprosa. Mas deixa eu dizer, Deus pede para ele colocar novamente e manda ele tirar. E quando ele tira, Deus diz assim para ele: Moisés, seu coração é leproso, mas seu coração vai ficar branco, puro, como a pele de uma criança. Quem está entendendo aqui? Este é o poder de Deus. Deus tem o poder de enfiar a mão dentro de você e dispor todas as suas entranhas e jogar no chão toda a podridão e restaurar isso na coisa mais linda e bela, porque ele diz assim: a pele de uma criança. Você imagine um homem com 80 anos e a pele dele fica como a pele de uma criança. A palavra de Deus diz no Salmo 51, que quando nós confessamos os nossos pecados são purificados, e eles se tornam branco, como a mais pura lã. Este é o poder de um passado redimido pela cruz. Algo mais precisava acontecer. Então Deus ordenou que ele jogasse no chão o seu cajado. Deus perguntou: o que você tem? Diga para o seu irmão: depois de Deus alcançar o seu coração de modo sobrenatural, aparecer a você no meio de um fogo ardente, sobrenaturalmente, ganhar a tua vida, Deus também quer purificar o seu coração, mas não somente isso, aqui é que está a chave: Deus quer despertar a sua vocação. Ei! Ei! Você acha que você veio aqui para ficar sentado num banco? Você foi salvo para sentar numa cadeira e não fazer nada? Você acha que Deus te purificou para quê? Você acha que Deus transformou a sua vida para quê? Você acha que Deus te curou e te levou à cruz e apareceu sobrenaturalmente a você? Para quê? Para nada! Para você ficar noites e noites ocupando os bancos da igreja, ouvindo belos sermões, vivendo uma vida desgraçada em pecado, enlameando, profanando o nome dele, destruindo a imagem e semelhança do Criador. Ei! Rapaz, querida, o sangue vertido foi caro, foi o sangue do Filho de Deus. Esse sangue não foi derramado em vão. Há um preço muito alto que foi pago, e nós estamos brincando na vida cristã, porque não queremos arrancar da despensa da nossa vida os ratos que estão destruindo a provisão que Deus colocou. Vivemos nas mazelas da vida, porque não queremos ser confrontados com o nosso pecado. Não queremos ser confrontados com a palavra. Queremos ludibriar o Espírito Santo, enganando a Deus, vivendo uma vida de faz de conta. Quanto tempo mais vamos viver assim? Quanto tempo mais vamos viver enganando Deus? Quanto tempo mais vamos viver à margem daquilo que Ele estabeleceu para nós? Queridos, isso é muito sério. Deus teve que tratar com Moisés. Então Deus disse para ele: Moisés, pega o seu cajado e joga no chão. Moisés jogou e se tornou uma serpente. Por que serpente? Dê uma olhada na mitra dos egípcios, tem uma serpente desenhada.
O Egito continuava perseguindo o coração de Moisés. A Bíblia diz que Moisés fugia da cobra. Não está dizendo aí que ele fugia da cobra? De quem Moisés fugia? Por que Moisés foi para o deserto? Do que Moisés fugia? Por que ele corria da cobra nesse momento quando Deus mandou ele jogar o cajado no chão? Do que ele estava fugindo? Ele estava fugindo dele mesmo. Ele estava fugindo da sua história, ele estava fugindo do seu passado, ele estava fugindo da sua herança, ele estava fugindo da vergonha que carregava sobre ele, ele estava fugindo da culpa que trazia sobre ele estava fugindo do assassinato que ele cometeu. Ele não queria se lembrar, ele jogou debaixo, fazia 40 anos, ninguém mais vai se lembrar disso, mas agora ele volta para lá. E antes dele voltar, Deus tem que tratar com ele, queridos. Deus só vai despertar a sua vocação, Deus só vai despertar o seu chamado, Deus só vai despertar os dons que há em você, Deus só vai despertar os atos sobrenaturais que Ele quer que você faça, se você for confrontado com o seu passado. Quem é você? Quem é você? Então Deus diz para ele: Moisés, pegue pela cauda. Moisés o quê? Não, senhor, como é que eu vou pegar pela cauda? Por que Moisés não queria pegar pela cauda? Porque a boca da serpente ia ficar livre. E Moisés tinha medo de ser picado. Disse mais o Senhor: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou novamente o bordão. Ei, há algo aqui sobrenatural para você nessa noite. Se o seu passado é confrontado diante da verdade, diante da cruz, e ele vem diante da cruz, deixa eu dizer uma coisa, e o seu passado é redimido, o seu passado é redimido diante da cruz, sabe o que vai acontecer? Aquele bordão, diga para o seu irmão, aquele bordão vai abrir um mar vermelho. Diga para o seu irmão, vai abrir um mar vermelho. Diga, aquele bordão vai realizar os milagres, os atos sobrenaturais de Deus. Diga assim: quando eu for tratado com relação ao meu passado, as minhas feridas, os meus traumas, as minhas dores, as minhas enfermidades, que Ele já levou sobre a cruz, eu não preciso ter medo. Sabe por quê? Porque Deus vai transformar em um instrumento de cura. Deus vai levantar você com autoridade. Deus vai levantar você com autoridade. Queridos, eu vou dizer, às vezes você caiu naquele lugar, as pessoas olharam para você, zombaram de você, falaram mal de você. Deus quer te levantar lá. Sabe por quê? Porque agora você vai ser um instrumento de cura lá. Deus vai te usar naquele lugar para restaurar aquele lugar. Reparador de roturas. Reparador de roturas. Deus estava confrontando a ferida de Moisés, seu passado não resolvido. Deus diz: até quando, Moisés, você vai continuar fugindo do seu passado? Até quando você vai viver fugindo dessa serpente? Ei, Moisés, vale a pena, Moisés, vale a pena viver dessa maneira? Moisés disse: talvez não. Então pegue ela pela cauda. Acredito que naquele momento Moisés compreendeu que precisava fazer alguma coisa para resolver a crise existencial da sua vida. Deus pessoalmente mostrou o caminho a Moisés. Então disse o Senhor: estende a tua mão. E ele estendeu. Nessa noite Deus está dando uma ordem a você, querido. Abra teu coração, escancara teu coração, rasga teu coração, chora, grita, lamenta, faz o que for necessário, chama a atenção dele, mas diga assim: eu não volto para casa com a minha ferida, eu não volto para casa com rejeição, eu quero resolver nessa noite, eu quero resolver diante do Senhor. Deus estava dizendo: Moisés, você precisa ficar vulnerável a mim. Vença o seu medo, Moisés, vença o seu medo, a sua vergonha. O seu maior inimigo não é a serpente, Moisés, o seu maior inimigo é você. Queridos, o nosso maior inimigo não é Satanás. Nosso maior inimigo somos nós mesmos.
Aprenda a lidar com você. Aprenda a renunciar. Aprenda a renunciar ao seu pecado. Aprenda a colocar na cruz. Aprenda. Quando você resolver isso aí, queridos, sabe onde é o lugar de Satanás? Aqui, ó. Debaixo dos nossos pés. Sabe por quê? Neste momento você é colocado nas regiões celestiais para reinar com autoridade. Moisés disse: mas Senhor, essa não é uma ideia boa. Se eu vou pegar lá pela cauda, como é que vai acontecer? Deus disse: Moisés, você precisa se expor, perder o medo e confiar em mim. Deixa eu dizer, querido, sabe por que você ainda não entregou seus problemas a Deus? Porque você não confia em Deus o suficiente. Desculpe dizer isso. Sabe por que você vai continuar dando trabalho e viver desse jeito que você está vivendo? Porque você não tem coragem de rasgar seu coração e confessar exatamente seus pecados, sua maldade. Aquele que confessa tem cura da alma. Tem cura da alma. Milagrosamente, ao se tornar vulnerável, confiando em Deus, o passado, do qual tanto temia e fugia, estava agora redimido em suas mãos. Não era mais o perseguido, mas agora ele era o perseguidor. E Faraó que esperasse ele, porque ele estava pronto para ir. Eu não sei quem você tem que enfrentar, mas o problema não são aqueles que você tem que enfrentar. O problema é você resolver aqui dentro. Com aquele cajado, Moisés operou sinais, prodígios e maravilhas nunca jamais vistos, libertando mais de 3 milhões de pessoas das garras de Faraó. Deus quer te usar para você libertar das garras de Satanás as pessoas que foram escravizadas como você, porque você conhece a ferida que você foi ferido e você conhece a ferida que elas são feridas também. E quem é que conhece a dor de alguém que teve câncer? Só quem passou pela dor do câncer. Quem conhece a dor da ferida de alguém que perdeu um ente querido muito próximo? Só quem passou por isso. Coloca essa imagem aí, eu vou terminar aqui. Existe uma janela chamada Joari. Essa janela é área aberta, área cega, área escondida e área desconhecida. Nós somos assim. Existem áreas da nossa vida que você e os outros sabem. Esta é a única área em que você vive na luz. Você é espontâneo, todo mundo sabe quem você é. Mas existem áreas na sua vida que são áreas escondidas aqui. Você sabe, mas os outros não sabem. Há coisas que só você sabe, mas os outros não sabem. É neste porão aqui que vivem os atos. Você sabe o que você fez, os outros não sabem, mas está escondido. E existe a área cega. Você não sabe e os outros não sabem. Você também não sabe. Até os 6 anos de idade você não lembra de nada. Talvez você foi ferido, traumatizado, abusado. Você não sabe e os outros não sabem. A chave é receber dos outros. A chave é amar a confrontação. E existem áreas desconhecidas. Você e os outros não sabem, apenas Deus sabe. E nesse momento, só Deus pode revelar. Ei, eu conheço um Deus que sabe tudo. Ele revela o oculto e o escondido. E sabe por que ele revela? Deixa eu mostrar para você, para terminar. Último texto nessa noite. Isaías 45, 3. Dar-te-ei, Isaías 45, 3, por favor. Dar-te-ei os tesouros das trevas. Por que está dizendo que vai dar os tesouros das trevas? Não poderia estar dizendo que dar-te-ei os tesouros da luz? Dar-te-ei os tesouros das trevas, daquilo que estava escondido, daquilo que lhe foi roubado, daquilo que lhe foi tirado e você nunca soube.
Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo seu nome. Deus sabe o seu nome, Deus sabe quem você é, sabe o que você passou, sabe qual é a sua ferida, sabe qual é o seu trauma, e se é preciso, o Espírito Santo revela. Há momentos na sala que muitas vezes o Espírito Santo vem e ele revela aquilo que está oculto. Aquela pessoa nunca soube daquilo. Deus vem e revela. Eu estava num momento, numa sala, atendendo um rapaz, e de repente, o Espírito Santo revelou. Como é que aquele menino podia saber que ele havia sido abusado com 1 ano de idade? Não podia. Mas o Espírito Santo trouxe uma revelação aonde ele foi abusado por uma babá, aonde ele começou a rejeitar a figura feminina, porque houve um abuso de uma babá. Como é que ele podia saber com 1 ano de idade? Num berço. Sabe como que ele podia saber? O Espírito Santo veio sobre ele. Então ele começou a falar: eu estou me vendo num berço. Eu estou vendo o que está acontecendo comigo. Quem pode fazer isso? Quem quer trazer à luz aquilo que está em oculto, para ser tratado e curado. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Ministério do louvor para cá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você quer brilhando? Você quer brilhar cada vez mais? Você quer até ser dia perfeito? Queridos, nessa semana o Espírito Santo vai trazer a você revelações que você jamais pensou. Eu quero orar nesse momento agora sobre a sua vida. Eu quero que você fique de pé.